Muito boa noite, galera. Estamos de volta. Aqui é o professor Dudu, no Tudo Mastigado, e a gente vai continuar aquela nossa conversinha sobre literatura. Nas nossas últimas aulas, nas nossas últimas conversas, estivemos falando, então, sobre as literaturas, as correntes literárias da segunda metade do século XIX. Falamos do realismo, falamos do naturalismo, que são correntes que vão acontecer especialmente aqui no Brasil, puxando para a nossa literatura, são movimentos que nascem na Europa, sim. Mas no Brasil, elas vão acontecer, diferentemente da Europa, apenas na prosa. São movimentos que vão negar o romantismo unicamente em prosa. Na poesia, a gente vai ver outra coisa acontecer. A gente vai ver esse movimento que a gente vai chamar de parnasianismo. E o parnasianismo vai nascer na Europa, na segunda metade do século XIX, e ele vai nascer da insatisfação dos novos poetas com o que o romantismo estava fazendo com a poesia. Porque o romantismo, ele afasta a poesia de muita coisa, porque você virou as costas para a sociedade, para a realidade, e você usa o poeta romântico, ele usa a poesia para se expressar, para botar para fora suas dores, o seu sofrimento de maneira completamente subjetiva, e afasta a poesia, então, do seu patamar de obra de arte. E os poetas parnasianos, esses novos poetas, eles querem trazer de volta a poesia para esse patamar de obra de arte. Eles querem valorizar a forma, eles querem valorizar a beleza da poesia. Então, em 1866 vai ser lançado na França uma coletânea de poemas chamada Parnaso Contemporâneo. O Parnaso Contemporâneo é uma coletânea de poemas de diversos poetas franceses que estavam trazendo para a gente essa nova forma de fazer poesia. Estavam trazendo para a gente esse novo estilo, tão peculiar, tão cheio de regras, tão cheio de características, porque eles querem trazer a poesia, eles querem colocar a poesia num patamar exatamente oposto ao que o romantismo fez. Vai afastar, vai manter aquele ideal de poesia longe de discussões sociais, beleza, mas eles vão valorizar a forma acima de qualquer outra coisa. Então a gente vai ter uma poesia muito específica, uma poesia muito peculiar e, logicamente, cheia de características. Então o que vai acontecer com essa nossa poesia parnasiana? A poesia parnasiana, ela vai ser uma poesia com uma linguagem objetiva e uma linguagem extremamente rebuscada. Ela vai ter uma linguagem ultra rebuscada. Porque vocês vão lembrar que o romantismo valorizava uma linguagem subjetiva e valorizava a liberdade formal, a liberdade de linguagem. Você poderia se expressar, o importante era você se expressar. Não importa se com uma linguagem coloquial, não importa se com regionalismos, neologismos. Aqui nós vamos valorizar a linguagem ultra rebuscada. Palavras dificílimas. O poeta parnasiano costumava acreditar, ele costumava pregar a ideia de que para você fazer uma poesia, você tinha que sentar juntinho do dicionário e procurar as mais belas e mais complicadas palavras possíveis. Porque poesia, diferente do que os românticos acreditavam, que poesia vinha de inspiração, vinha da dor que você sentia, vinha da sua paixão, poesia para o poeta parnasiano é fruto de trabalho, é fruto de muito esforço. Liberdade formal? Não, senhor. Aqui nós vamos valorizar o uso de sonetos. A estrutura mais clássica da nossa poesia lírica.
E tem mais, a contagem de sílabas poéticas. A contagem de sílabas poéticas, eles voltam a levar isso em consideração. Poesia, a beleza da poesia está no soneto, um formato tão clássico. E o nosso soneto deve ser constituído sempre de versos decassílabos ou então de versos dodecassílabos. Sempre versos de 10 ou versos de 12 sílabas poéticas. Nunca os dois ao mesmo tempo, galera. Ou o nosso poema vai ter todos os versos, em todos os versos 10 sílabas poéticas, ou em todos os versos 12 sílabas poéticas. E sempre o soneto. Lembra lá da estrutura do soneto? 2 quartetos, 2 tercetos, beleza? Isso aí, coisa simples. Então a gente vê que com esses dois elementozinhos, eles já estão se colocando completamente opostos ao romantismo. Porque o romantismo pregava a total liberdade. E aqui nós temos formas completamente engessadas. E você vai utilizar o seu soneto, você vai utilizar a sua linguagem objetiva com palavras fortemente rebuscadas para descrever. Você vai utilizar a sua poesia para descrever. Porque quando você descreve, quando o poeta cria um poema descritivo, ele usa o seu poema para descrever algo objetivamente, ele se afasta totalmente do seu poema. O seu poema passa a ser unicamente uma obra, e uma obra que não tem nada a ver com suas crenças ou com seus sentimentos. Por isso eles vão pregar tanto a ideia do descritivismo. Porque a gente vai ter uma poesia, então, que vai se basear completamente na forma, na beleza da forma. E, pessoal, se a gente vai valorizar tanto o ideal de forma, é quase que lógico que a gente ia acabar fazendo referências à cultura que sempre foi a nossa maior influência de beleza formal, de forma, a cultura grega. Então, no parnasianismo, vamos ter muitas referências à cultura grega. Falaremos sobre deuses, falaremos sobre a arquitetura, o ideal de forma, a razão áurea. Tudo isso vai ser uma grande influência da nossa poesia, poesia que valoriza a forma acima de qualquer outra coisa. O próprio nome parnasianismo vem da cultura grega, do Parnaso, um monte da mitologia grega dedicada a deuses como Apolo, como Baco. Referências gregas vão rechear a nossa poesia parnasiana. Nossa poesia parnasiana que se preocupa em ser bela. Ela não tem uma preocupação de ser uma poesia expressiva, ela não tem uma preocupação de combater diferenças, desigualdades, de ser uma poesia social. Ela é uma poesia que a gente vai chamar de uma poesia arte pela arte. Os nossos poetas escrevem poesia por sua paixão pela beleza, pela arte em si, sem grandes objetivos, sem grandes ambições, apenas a de tratar do que é belo. Por isso que o poeta parnasiano é cheio de mania. Pensa num poeta dengoso. O poeta parnasiano é cheio de manias. Como eu falei, poesia é fruto de trabalho, é fruto de esforço. Mas todo esse esforço que o poeta tem para criar jamais pode transparecer. Você jamais vai admitir que o seu poema deu muito trabalho para ser concebido. Você vai se manter tranquilo e calmo. Afinal, não é um simples poema, é uma joia. O poeta parnasiano, ele se considera um grande artista, ele se considera um ourives. Então, nessa ideia de arte pela arte, o nosso poeta parnasiano, ele vai se considerar um ourives.
Porque assim como o ourives, que pega a pepita de ouro bruta, em seu estado bruto, afunde e transforma numa bela joia, o poeta parnasiano pega as palavras, as manipula e as transforma numa grande joia, em uma maravilha, um presente para a humanidade. Beleza? O poeta parnasiano vai se preocupar com a forma, o poeta parnasiano vai ter uma poesia extremamente formal, o que acaba tornando a poesia extremamente complexa de se entender. Não é fácil ler um poema parnasiano, mas é assim que esse parnasianismo vai surgir lá na Europa, com o lançamento do Parnaso Contemporâneo em 1866. Em 1866. Beleza? Cheio de características e peculiaridades e, como vocês puderam perceber, características que negam completamente tudo que o romantismo um dia pregou. Beleza? Então, sobre as características parnasianas, belezinha? Vamos dar uma olhada então em algumas questõezinhas? Dá uma olhada nessa questão aqui comigo. Questão 4. Em seus poemas mais representativos, ou seja, nos poemas tradicionalmente parnasianos, os poetas parnasianos cultivavam a simplicidade da natureza, a musicalidade das palavras doces e a confissão dos sentimentos. Galera, bora lá. A natureza era algo muito importante para os românticos, lembra? A natureza, a expressão do eu, o reflexo do eu. O poeta parnasiano pode falar sobre a natureza? Pode, mas ele vai falar de maneira objetiva. Nada de idealizações. Musicalidade das palavras doces. A palavra doce, eu acho que remete muito à questão de sentimentalismo, talvez certa melosidade, né? Então aí a gente já fica meio assim. Mas aí vem a outra afirmação, confissão dos sentimentos. O poeta parnasiano se afasta da sua obra. Sua obra é apenas uma obra de arte, uma obra, uma joia. Não tem nada do sentimento do poeta dentro de sua poesia tradicionalmente. E eu digo tradicionalmente porque vocês vão entender por quê jazinho. Vocabulário raro, metrificação impecável e rimas preciosas. Vocabulário raro, sim, recheado de palavras nada usuais. Metrificação impecável, sonetos, todos os versos isométricos, né? Todos os versinhos com a mesma quantidade de sílabas poéticas. Rimas preciosas, né? Palavras únicas que acabam rimando com outras palavras, com locuções. É isso, galera. Isso vai definir bastante exatamente o que é o nosso parnasianismo. Mas a gente dá uma olhadinha nos outros itens para ver o que a gente pode discutir. Jogo de antíteses, a angústia da visão psicológica e o tema da vida efêmera. Galera, nada disso vai se aplicar ao parnasianismo. O parnasianismo é descritivo. Verso livre, já para de ler aí. Verso livre, rima ocasional, temas ligados ao cotidiano. Nada. Descrição de objetos, perfeição formal. Beleza? Retórica e indignação e do protesto, a participação política e os temas sociais. O parnasianismo se mantém isolado do mundo. Eles têm a única preocupação com a forma, com a beleza da poesia, com a obra de arte. Beleza? Questão 4, item B. São características parnasianas: perfeição formal, maravilha, preciosismo linguístico, maravilha, objetivismo e desprezo pela arte útil. Quando ele fala arte útil, ele está falando da arte que tem um objetivo, que discute alguma coisa, que está ali para mudar, que está ali para convencer, que está ali para protestar. A arte é arte, serve para encantar. Com textos objetivos, com uma linguagem riquíssima, com uma perfeição formal. Beleza, não tem nem para onde correr nesse item, galera. Item A. Mas vamos dar uma olhadinha nos outros itens, sempre bom para ver se a gente encontra o que discutir. Preocupação excessiva com a forma, análise determinista do homem, visão determinista, a gente conversou sobre isso no naturalismo, lembra? Subjetivismo, nada de subjetivismo. Universalismo, a ideia de discutirmos verdades, discutirmos grandes ideias, não, arte pela arte. A arte pela arte vai guiar você sempre que você estiver em dúvida sobre qualquer coisa. Porque a gente pensa ali, ó, no item C,
Desprezo pela forma requintada, preocupação político-social. Galera, arte pela arte. E C, forma requintada, beleza. Arte, sugestão, subjetivismo, análise psicológica? Não, arte pela arte. Impassibilidade, distanciamento das emoções, poesia científica? Não, minha poesia só tem a função de ser arte, de ser bela. A arte pela arte. A arte pela arte sempre vai te ajudar. Se apega nesse pensamento. Bora lá, mais uma. Não caracteriza a estética parnasiana. Oposição aos românticos e distanciamento das preocupações sociais dos realistas. Perfeito. Objetividade advinda do espírito cientificista e o culto da forma. Beleza. Obsessão pelo adorno e contenção lírica. Beleza. Perfeição formal na rima, no ritmo, no metro e volta aos motivos clássicos, aos ideais clássicos. Maravilha. Gente, definições. As definições de parnasianismo estão tudo aí. É exaltação do eu e fuga da realidade presente. Isso aí é muito romântico pra gente, não é? Não funciona. Isso aí não é nosso. Beleza? Então, volta aqui comigo, volta aqui comigo, volta aqui comigo. Galera, o parnasianismo ele é bem objetivo, ele é bem centrado. Você pega as características dele e você vai conseguir resolver praticamente toda questão que aparecer aí para você. Lembrando que nosso material está cheio de questõezinhas. Essas aqui foram só algumas delas. Então, se você achar interessante, dá uma olhada no nosso material, entra lá no nosso site www.tudomastigado.com.br ou manda uma mensagem pra gente no Facebook, que a gente está aí para ajudar. Beleza? Próximo bloco a gente vai falar sobre como foi o parnasianismo aqui no Brasil, em quem foram os nossos principais poetas parnasianos. Beleza? Até daqui a pouco. Falou!